Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. Hoje falaremos um pouco sobre a noção de parentescos, filiações, parecenças físicas e morais. Vamos à primeira questão. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? Resposta: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Esse item nos lembra da indivisibilidade do espírito, que já fora apontada anteriormente. Também vem esclarecer que, como veremos nessa discussão, embora os pais gerem um receptáculo carnal sobre o qual o espírito virá a reencarnar, as características e a classe desse espírito nem sempre têm relação com seus pais diretamente. Se pensarmos que nosso verdadeiro pai é Deus, isso fica mais fácil de ser compreendido. Os pais materiais têm uma função muito importante, sem dúvida, mas eles não são donos de seus filhos no sentido espiritual. Apenas assumem uma posição temporária de pais, a qual, em outras vidas, pode se inverter, e o pai de hoje pode ser o filho de amanhã, e vice-versa. Essa reflexão ficará mais clara ao longo deste capítulo, no entanto. Por ora, comecemos a reflexão tentando entender que cada ser é único, e assim se mantém, independente de seus pais na atual encarnação. Antes de nos aprofundarmos mais, vamos à próxima questão. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Aqui os espíritos começam a nos esclarecer sobre a percepção de parentesco e família no contexto material e também no espiritual. Enquanto estamos na matéria, temos nossos laços sanguíneos, sem dúvida, mas isso nem sempre é o suficiente para que haja afinidade entre os membros de uma mesma família carnal. Quando entendemos essa palavra, afinidade, começamos a caminhar na descoberta da família espiritual, para a qual apenas os laços sinceros é que perduram além da vida na matéria. As experiências no corpo físico servem, no entanto, para construir, renovar, redimir e fortalecer esses laços, tentando nos aproximar uns dos outros enquanto filhos de Deus Todo-Poderoso, além de buscar também curar os relacionamentos que foram feridos e deturpados ao longo das encarnações. Não menos importante, cultivando e aproveitando cada vez mais as afinidades sinceras que nos mantêm no caminho bom. Para essa ideia, poderíamos relembrar a passagem evangélica, quando Jesus pergunta de maneira similar a essas palavras: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem cumpre a vontade de meu Pai que está nos céus é minha verdadeira família. O mestre tenta ressaltar nessa passagem o que o Espiritismo vem afirmar mais tarde, que é justamente tudo o que temos dito até aqui, e também apontando as diferenças entre a família material e a espiritual. Assim, reforçamos que os laços entre os seres se estendem muito além dos vínculos que conhecemos nesta vida atual, e podemos dizer com muita propriedade que onde existe afinidade, já existe um princípio de relacionamento profícuo ali, possivelmente de outras vidas. E o contrário também é verdadeiro, pois quando existe falta de afinidade, ou até discórdia entre as partes, isso também é um indício de que algo se perdeu no caminho. Ou seja, ou são estranhos se conhecendo agora, ou já tiveram uma relação difícil e conflituosa no passado. Enfim, vamos seguir com as questões para não nos adiantarmos muito nas ponderações. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços da família. Como fazer os anteriores à existência atual? Resposta: ela os distende, não os destrói.
Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Em outras palavras, é justamente por meio da continuidade da vida espiritual, passando diversas vezes pela matéria, que os espíritos preservam os laços por muito mais tempo do que apenas uma única passagem terrena. Isso também nos lembra, como foi apontado, que não precisamos de laços sanguíneos para que façamos parte da mesma família espiritual, o que amplia e muito o nosso ciclo de relações. Podemos dizer assim que, ao invés de romperem os laços familiares, eles se fortalecem cada vez mais, segundo essa ótica. Vamos à segunda parte dessa pergunta. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Resposta: exato. Mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como antecedente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Claro que os papéis que temos durante a vida material são importantes e atendem à necessidade da experiência evolutiva que viemos obter na carne. Mas de muito pouco importa, em termos de família espiritual, as posições sociais ou familiares que conquistamos ou que nos foram impostas nessa vida. Podemos dizer, grosseiramente, que estamos num grande teatro, ensaiando para a vida, lembrando o que fora dito em um item em um vídeo anterior. Neste sentido, não somos pais, mães, filhos. Tampouco somos médicos, advogados, pedreiros, arquitetos. Mas estamos nessa posição com o intuito de aprender nessa condição. Quem não enxerga isso, provavelmente está mais interessado nos benefícios que as posições trazem do que com as lições que elas ensinam. Em outras palavras, o orgulho e a vaidade falam mais alto do que a humildade em aprender. Vamos adiante. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoegos seja ridículo? Resposta: de modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Culto dos avoegos, só para esclarecer, diz referência ao que deriva e pertence ou foi herdado de avós e antepassados. Por isso que essa questão vem nos mostrar que, embora a hereditariedade material tenha seu papel e sua relevância, o que realmente importa para o espírito está em honrar essa lembrança, utilizando-a para o bem. No demais, a questão já nos diz o bastante. Então vamos para a próxima. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Resposta: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Isso é muito importante e fácil de compreender se nos lembrarmos que somos todos filhos de Deus, reforçando a ideia de que o que é herdado da família material
diz respeito apenas às características da matéria. Quando Jesus disse: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", ele quis demonstrar exatamente essa diferença. Obviamente, ele não fez referência a esse assunto específico, mas podemos fazer um paralelo interessante, pois podemos caminhar pelo mesmo raciocínio que o Cristo usou nessa passagem, e afirmando: para a matéria herdam-se os atributos materiais, enquanto que para a alma herdam-se os atributos morais. Essa ideia ilustra bem e resume este item. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Resposta: é que uns e outros são espíritos simpáticos, que, reciprocamente, se atraíram pela analogia dos pendores. Se existe semelhança moral entre parentes, se deve mais ao fato da afinidade de ideias desenvolvida anteriormente em outras vidas do que de uma herança consanguínea. Essa questão reforça que a moralidade é inerente ao espírito que encarna, e não ao corpo que ele vem habitar. Se não fosse assim, ficaria difícil explicar, por exemplo, como poderiam crianças gêmeas, com personalidades muitas vezes tão diversas, e comumente tão diferentes também dos seus familiares. Enfim, continuemos. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Aqui percebemos que, embora nem sempre exista um laço de afinidade entre os espíritos de uma mesma família consanguínea, a tarefa dos pais é de educar e de contribuir para o avanço e bem-estar de seus filhos. É uma missão que vem com a maternidade e com a paternidade, que é de extrema importância. Em outras palavras, podemos entender os espíritos que reencarnam como detentores de muita bagagem evolutiva, mas que chegam como filhos de outros espíritos que vieram contribuir de alguma forma em seu crescimento espiritual. Eis a fundamental relevância da atuação dos pais no desenvolvimento de seus filhos, e mais importante, no desenvolvimento do espírito que entre eles reencarnou. Vamos à próxima pergunta. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta: não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. E que bom que é assim, pois se os maus só reencarnarem entre os maus, então eles não teriam bons exemplos para os motivar a seguir por um caminho melhor. E o contrário também é verdadeiro, já que, se os bons só reencarnarem entre os bons, então não teriam onde colocar em prática o aprendizado que acumularam. Também seria mais difícil praticar a caridade. Nesse viés, a própria evolução como um todo, considerando o grande impacto que existe nas relações humanas, por meio das diferenças que se fazem evidentes entre um indivíduo e outro, seria extremamente prejudicada. Por isso, Deus dá a oportunidade do menos desenvolvido de reencarnar numa família mais moralizada, a fim de que seja uma experiência de prova, sim, mas também de esperança para a prosperidade de ambos. Assim, a afinidade nem sempre está presente, mas pode e deve ser construída nas relações humanas. Isso leva tempo e esforço dos envolvidos, mas tem sempre um resultado positivo para aqueles que se empenham na edificação da fraternidade no lar e nos relacionamentos de uma maneira geral. Agora vamos à nossa última questão de hoje. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação, do filho um bom espírito, de preferência ao inferior? Resposta: não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Essa explicação reforça o que foi dito, e outra vez nos mostra o quanto é importante o papel dos pais na evolução dos seres.
Também afirma que não deveríamos nos preocupar tanto se teremos bons ou maus filhos, mas que é essencial que os pais tentem fazer o seu melhor para que seus filhos se tornem boas pessoas. O cumprimento desse papel não é só uma responsabilidade, mas uma oportunidade abençoada de contribuir na jornada de outro irmão, filho de Deus, que, como nós, também espera encontrar quem o guie para um bom caminho. Lembrando que é conveniente fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, que o papel dos pais não seja diferente, e que cada pai e cada mãe se lembrem de oferecer o melhor aos seus filhos. E se isso vier amparado nos ensinamentos de Jesus, será sem dúvida um aprendizado valioso. Fiquemos por hora com essa reflexão e deixemos as demais perguntas para um próximo encontro. Se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe o vídeo, curta. Deixe a sua opinião, pois a sua participação ajuda muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.